Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Vamos aí mais uma semana com o Plano de Estudos Tutorados de Minas Gerais, os PETs. A gente está no PET volume 2, essa semana 4, da página 80 até a página 84. Gostaria de agradecer aí a todos que curtiram os vídeos, estão assistindo, comentando, que já se inscreveram no canal. Quem precisar falar comigo aí tem meu Instagram. Quem não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, curta esse vídeo e vamos juntos aí fazer as atividades dessa semana, ok? Pessoal, essa semana a gente vai falar um pouco sobre a Primeira Guerra Mundial. Na semana que vem, eu pretendo lançar um vídeo especial explicando a Primeira Guerra Mundial com mais detalhes, mas hoje eu vou dar uma passada explicando aí ela para vocês. Para a gente entender a Primeira Guerra Mundial, a gente tem que entender o que é o imperialismo. Olha só, imperialismo consiste numa política de expansão e domínio territorial, cultural e econômico de uma nação sobre a outra. Então, o imperialismo é quando uma nação ela vai começar a dominar outras, né? E essa dominação ela pode ser de diversas formas, ela pode ser de forma pelo exército, né, pela força, mas ela também pode ser cultural ou econômica. Normalmente, esses países imperialistas eles estão de olho, né, eles querem três coisas principais. Primeiro, matéria-prima, né, o que é matéria-prima? Aquilo que ele vai usar para produzir alguma coisa. Mão de obra barata, então pessoas que trabalham e ganham pouco. E mercado consumidor, pessoas para comprar os seus produtos, ok? Então o imperialismo ele vai ser muito importante aí no que vai gerar a Primeira Guerra Mundial. Qual que era a situação antes da Primeira Guerra Mundial? A gente tinha o que a gente chama de Belle Époque, né, o período aí em que os europeus acreditavam que eles estavam no ápice, né, que tudo iria melhorar, que a ciência e a tecnologia ia melhorar a vida das pessoas. Era um período relativamente tranquilo porque você não tinha guerras, beleza? Paralelo a isso, você tinha a paz armada. A paz armada não faz muito sentido essas duas palavras juntas. O que vai ser a paz armada? Vai ser, no mesmo período em que não havia guerra, os países vão investir cada vez mais em armas e nos seus exércitos. Então, eles não estavam em guerra, mas eles estavam investindo em armas. Eles estavam investindo nos seus exércitos. As disputas imperialistas, então as nações começam a brigar pelos melhores territórios, né, pelos aqueles recursos naturais, pelos aqueles mercados consumidores. Então você começa a ter uma disputa aí. A ideia do nacionalismo, então a gente vai ter aí um nacionalismo exagerado, a gente vai ter o que a gente conhece aí como o pan-eslavismo e o pan-germanismo, que é a ideia de que alguns grupos deveriam estar unidos no mesmo país. Então isso vai justificar algumas invasões aí. E a gente vai ter também a política de alianças. O que é a política de alianças? A política de alianças é um país vai se aliar ao outro. Então, se você declara guerra a um, você está declarando guerra aos outros. Ok? Lembrando, né, que essa explicação bem resumida aí. E na próxima semana vai ter um vídeo especial aqui no canal só sobre a Primeira Guerra Mundial. Qual as duas principais alianças? A Tríplice Aliança, Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, e a Tríplice Entente, França, Reino Unido e Rússia. Lembrando que essa é a formação clássica, né, no começo da guerra, mas ela vai sofrer algumas transformações. Alguns países vão mudar de lado, outros países vão entrar na guerra e tudo isso. Pessoal, o cenário para a guerra já estava todo construído. A gente já tinha vários motivos, várias rivalidades entre países. A gente tinha rivalidades, por exemplo, entre a Alemanha e a França, entre a Alemanha e a Inglaterra, entre as várias nações europeias, só que a gente precisava de um estopim. Estopim é aquilo que começa, aquilo que inicia a guerra. Qual que vai ser o estopim da Primeira Guerra Mundial? O estopim deste conflito foi o assassinato de Francisco Ferdinando, príncipe do Império Austro-Húngaro, durante a visita a Sarajevo, na Bósnia-Herzegovina. Então, depois desse assassinato, a gente vai ter declarações de guerras de um país contra o outro. E por causa da política de alianças, vários países vão entrar nessa guerra aí. Pessoal, a Primeira Guerra Mundial ela é dividida aí em três fases. A primeira fase é a guerra de movimento, né, quando as alianças estão sendo formadas e os países estão indo para suas fronteiras. A segunda fase, que é a chamada guerra de trincheiras, porque os países estavam preparados para a guerra. Então você tinha uma força vindo para o lado de cá, uma força vindo para o lado de lá, então essas forças não saíam do lugar. Então os soldados eles faziam buracos, né, quilômetros e quilômetros de buraco, e eles entravam lá dentro e ficava aquela guerra, né? Lembrando, pessoal, que a guerra não significa que teve guerra todos os dias, né? Às vezes você passava alguns dias sem disparar nenhuma bala, e às vezes você ficava horas aí com tiros para todos os lados. E depois a terceira fase vai ser uma fase de ofensivas, aí a gente vai ter o fim da Primeira Guerra Mundial, beleza?
Pessoal, quando que a Primeira Guerra Mundial vai entrar? Quando os Estados Unidos entram, né? Os Estados Unidos vão ser os grandes responsáveis por virar o jogo, né? A gente vai ver que eles não entraram porque eles são bonzinhos e queriam o bem da humanidade, não. Eles entraram por quê? Eles sabiam que eles tinham emprestado muito dinheiro para alguns países da Europa e eles tinham medo do poder aí de alguns outros países aí, ok? Então, quando os Estados Unidos entram na guerra, a guerra muda e a gente tem os vencedores. Pessoal, agora vamos às atividades. Olha só, na número 1. As duas imagens abaixo retratam uma política do final do século XIX e início do século XX, que ficou conhecida como imperialismo afroasiático ou neocolonialismo. Observe as imagens e em seguida responda às questões. Então, o imperialismo, também chamado de neocolonialismo, vai ser o que? Essa divisão, né, tanto da África como também da Ásia, entre os países europeus, né? É como se eles estivessem cortando um pedaço de bolo e distribuindo um para cada um, beleza? Número 1, caracterize o neocolonialismo. O que vai ser o neocolonialismo? Vai ser a dominação de uma nação sobre a outra e os principais interesses eram quais? Mão de obra barata, matéria-prima e mercado consumidor, ok? Essa dominação do neocolonialismo ela poderia ser ou por força militar, ou então pela cultura, econômica, de diversas formas. De acordo com as imagens, quais países europeus estavam envolvidos com a crônica imperialista na África e na Ásia? Além de países europeus, quais outros países buscavam novos territórios? Então aí a gente tem a Inglaterra, a Alemanha, a Rússia, a França e o Japão. Então, esses países aí, né, são os países que estão representados na charge. Aí está perguntando, além de países europeus, quais outros países buscavam novos territórios. Um exemplo desses países é o Japão, por exemplo. O Japão ele vai ser um país que vai sofrer o imperialismo e depois ele vai se tornar um país imperialista e começar a dominar outros países aí. Então o Japão é um exemplo de um país não europeu. Quais objetivos norteavam a política imperialista europeia? Quais pontos os países europeus usavam como justificativa para a prática do imperialismo? Então, os objetivos eram o quê? Matéria-prima, mão de obra barata e mercado consumidor. E qual a justificativa? Os europeus, pessoal, eles diziam que eles estavam, na verdade, ajudando os países. Eles estavam indo para levar a civilização, para levar um sistema de governo justo, né? Então os europeus se colocam como os grandes salvadores aí desses países. Essa vai ser a justificativa que eles vão dar a esses países que eles vão dominar, né? A gente sabe que é uma desculpa, porque na verdade eles estavam interessados em outras coisas. De que maneira o imperialismo afroasiático contribuiu para a eclosão da Primeira Guerra Mundial? Por quê? Porque a divisão tanto da África quanto da Ásia vai causar divergência entre os países, né? Vai gerar uma briga, vários países vão querer as mesmas regiões, e aí alguns países não vão gostar dos territórios que vão receber, e isso vai acabar gerando a Primeira Guerra Mundial. A lei do imperialismo liste outros pontos que motivaram o começo da Primeira Guerra Mundial. Então a gente tem aí o nacionalismo, o pan-eslavismo e o pan-germanismo. A gente tem as disputas, como por exemplo, da França e da Alemanha, né, o revanchismo francês. Então esses são alguns dos motivos, além do imperialismo, que geraram a Primeira Guerra Mundial. Então as disputas, disputas nacionalistas, né, o revanchismo francês, são alguns desses exemplos, beleza? Pessoal, aí a gente tem um texto, né, que fala sobre a participação da mulher na Primeira Guerra Mundial, que vai falar que a Primeira Guerra Mundial vai trazer um benefício para as mulheres, que vai ser ajudar na sua emancipação, porque as mulheres elas vão começar a substituir os homens nos trabalhos que eles tinham. Então as mulheres vão passar, inclusive, a ter cargos, a ter empregos, a ter trabalho que eram exclusivos dos homens. Então, condutores de bonde, funcionários dos correios, distribuidores de carvão, empregado de banco, professor em escola masculina, todos esses espaços vão começar a ser preenchidos pelas mulheres, ok? Bom,
A gente tem aí também, ó, duas imagens. Na primeira imagem a gente tem as mulheres atuando na guerra. A gente vai ver que elas vão atuar principalmente, né, em cuidados médicos, como enfermeiras. E a gente tem as mulheres também substituindo os homens nas fábricas. E por que que isso vai ajudar na emancipação? Porque quando as mulheres, quando acaba a Primeira Guerra Mundial, as mulheres, né, elas vão se recusar a voltar pela mesma posição que elas tinham. Qual o assunto principal do texto? A participação das mulheres em relação à Primeira Guerra Mundial e a sua emancipação. Né? Como que as mulheres participavam do mercado de trabalho, qual vai ser a situação da mulher na Primeira Guerra Mundial. Observe a imagem 1 e descreva o que está registrado nela. Então, o que a gente tem na imagem 1 aí? A gente tem uma mulher trabalhando como o quê? Uma enfermeira. Né? Então, ela está aí trabalhando, agindo na Primeira Guerra Mundial. E observe a imagem 2 e comente o que você vê. Na imagem 2, a gente vê duas mulheres trabalhando em uma fábrica. Então, essas aí são as duas imagens. Beleza? Vamos lá. Em que ponto o texto e as imagens se relacionam? Os dois, né? O texto, ele fala exatamente do que mostra as imagens. Né? O texto fala sobre o trabalho das mulheres durante a Primeira Guerra Mundial e as imagens comprovam isso. Após ler o texto e analisar as imagens, podemos afirmar que a guerra é uma prática exclusiva do homem? Não, né? Por quê? Porque a mulher também ela está participando ali da guerra, né? Mesmo que seja, às vezes, na parte de tratamento dos doentes, das pessoas feridas da guerra, mas ela está participando. Segundo o texto, qual o papel da mulher durante a Primeira Guerra Mundial? O texto fala muito da mulher como o quê? Como trabalhando nos lugares que eram dos homens. Né? Então, a mulher ela ocupa o lugar que era dos homens nas fábricas e nos outros empregos. As imagens confirmam ou divergem do assunto do texto? Elas confirmam, né? Elas mostram que era realmente assim. Quais as atividades praticadas por mulheres durante a Primeira Guerra? Entre as atividades, quais delas já mais te chama atenção? Explique o motivo. Então, lá tem uma série, né, de atividades que as mulheres faziam durante a Primeira Guerra Mundial. Você vai colocar quais mais chamam a atenção. Nessa parte do final do texto que eu grifei aqui, olha só. Lá no finalzinho eu coloquei condutoras de bonde, garçonetes em cafés, funcionários dos correios, distribuidoras de carvão, empregados de banco ou professores nas escolas masculinas. Então, qual dessas aí mais chamou a sua atenção? Beleza? De que maneira esse momento contribuiu para fortalecer a luta da mulher por mais direitos e espaço na sociedade? Então, por quê? Porque a gente nesse período, a mulher prova que ela é capaz, né? Ela consegue fazer, então não podia ter mais esse discurso de você não consegue, porque ela demonstrou que ela conseguiria sim fazer isso, né? E ela vai conquistar mais espaço, né? Ela vai conquistar lugares que até então ela ainda não tinha conquistado, beleza? As guerras quase nunca trazem um vencedor, porém existem aqueles, a número 3 agora, viu pessoal? Em meio aos conflitos conseguem evitar grandes perdas e se destacar frente a seus adversários. A esses oferecemos o título de vencedores. No contexto da Primeira Guerra Mundial, os principais derrotados estavam associados à Tríplice Aliança, como a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, o Império Turco-Otomano, o que nos permite dizer que os integrantes da Tríplice Entente também não sofreram consequências muito graves. Assim, todos os países europeus que estavam envolvidos no conflito sofreram perdas consideráveis durante o período da guerra. Analise a imagem e depois preencha o quadro destacando as perdas e as consequências que a guerra trouxe para cada um dos países listados. Pessoal, embora a gente coloque alguns países como vencedores, na guerra não há vencedores, todos perdem. Por quê? Você tem uma perda muito grande de vidas humanas, muitas pessoas morrem, também de estrutura, do próprio país, de gastos muito altos, tudo isso é uma perda muito grande para os países. E aí a gente tem um quadro com os países, a situação ao final da guerra, perdeu ou ganhou, e as consequências. Vamos lá, a Alemanha o que? Ela perdeu. Né? E qual a consequência? A Alemanha foi considerada a grande culpada da guerra e ela vai ter aí seu exército diminuído, ela vai ter que pagar muitas multas, né? Então essas vão ser as consequências aí para a Alemanha. O Império Austro-Húngaro perdeu. Qual as suas consequências? A divisão do Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro vai acabar, outros países vão se formar. O Império Turco-Otomano perdeu, o Império Turco-Otomano também perdeu. E qual a consequência? Também vai se separar. Os vários países aí vão se formar outros países. A Itália ganhou. Por que a Itália ganhou? Porque ela mudou de lado.
A Itália, ela estava de um lado e ela vai passar para o outro, ela vai passar para o lado dos vencedores. Mas as consequências, ela não vai ganhar aquilo que ela esperava ganhar. Então a Itália vai sair da guerra em uma situação muito difícil, porque ela não vai ganhar muitos territórios e ela ainda vai estar quebrada. A França ganhou. Consequência, país destruído e endividamento. Então a França, embora ela tenha ganhado também, uma grande parte do país estava destruída e muitas dívidas. Inglaterra também ganhou. Qual a consequência? País destruído e muitas dívidas. E qual vai ser o país que vai ter emprestado dinheiro para eles? Os Estados Unidos. Tá aí o motivo dos Estados Unidos terem entrado na guerra. E a Rússia? A Rússia, ela ganhou ou ela perdeu? Pessoal, a Rússia, ela sai antes do fim da guerra, né? Ela saiu antes, mas ela estava no grupo de quem ganhou. E qual a consequência? A Rússia, pessoal, ela passava por uma revolução. Então, a Rússia, ela estava passando por uma revolução. Então, as consequências ainda vão demorar um pouquinho, mas a gente vai ter consequências sérias aí para a Rússia. Então, podem colocar que ela passava por uma revolução. Beleza? Bom, pessoal, é isso. Bons estudos. Quem quiser me procurar no Instagram, se inscreva no canal, curta o vídeo. Meus alunos, por favor, me mandem as atividades pelo meu WhatsApp ou pelo meu e-mail. E semana que vem eu vou gravar um vídeo especial sobre a Primeira Guerra Mundial. Deixa aí um comentário do que você quer ver nesse vídeo. Até a próxima. Muito obrigado!